Na medida certa. Na medida certa. Na medida certa. O podcast do MSE Santo Amaro. Podcast do MSE Santo Amaro. Na medida certa. Na medida certa. O podcast do MSE Na Santo medida Amaro. certa. Na medida certa. O podcast O do podcast MSE do Santo MSE Amaro. Santo Amaro. O podcast do MSE Santo Amaro. Se liga aí, galera. Este é mais segundo episódio do nosso MesaCast, E na nesse medida certa. E nesse segundo episódio, vamos trocar umas ideias com o nosso gerente aqui do MSE Santo Amaro, o Atibaia, né? O nosso educador, Luiz Atibaia. É isso. É uma satisfação estar aqui no segundo episódio aí do MesaCast, né? E parabéns aí pela atividade de vocês aí, envolvimento. É isso. É isto aí. Atibaia, fala um pouco sobre este trabalho e como chegou aqui. Fala um pouco sobre você. Eu trabalho com criança e adolescente, trabalho na assistência, na verdade, já tem uns 20 anos, né? E milito na área social já desde criança, né? Tem uns quase 40 anos. E aí eu trabalhava no SESC, criança e adolescente, apareceu essa oportunidade aqui. Trabalhava no SESC? CEAS, No SEAS. Serviço de Abordagem à Criança e Adolescente, lá na região central. Aí apareceu essa oportunidade, né? Eu falei, bom, nunca tinha trabalhado em MSE, serviço. Então você trabalhava igual a Raimundo. no Isso, SESC também. serviço de abordagem, né? Que na verdade eu não gosto de falar abordagem, serviço de escuta social, né? Porque quem aborda é a polícia, né? E a gente não é polícia. A gente fazia escuta, aí fechou o serviço, a prefeitura fechou o serviço, que criança não é prioridade, né? E a gente com o tempo, aí apoio chamou a gente para vir participar aqui, eu vim. Pra gente é novidade também, tem um ano que eu tô aqui. Pra quem não sabe, apoio é a ONG, né? Que cuida Exato, de todo esse Gabriel. serviço. Exato. Atibaia, por que escolheu trabalhar no formato podcast com a galera? Bom, é um conceito que eu trago aí da minha vivência de educomunicação, né? Certo. Educomunicação é uma linha da comunicação que entende que os meios de comunicação, a mídia, o audiovisual no geral, ela é um instrumento importante para educar, para comunicar, né? Se a Globo usa essas ferramentas para manipular, a gente pode usar para educar. Certo. Né? É nesse sentido. Foi difícil a aceitação entre os educandos aqui, né, as crianças que frequentam, os adolescentes, a aceitação sobre esse modelo, né, de atividade, esse modelo de oficina como podcast, sobre os superiores. Como que foi todo esse trabalho? Ó, Gabriel, vou falar para você que a rapaziada, a molecada aí assimilou logo de cara, não, né? É um processo de construção, de convencimento, né? De mostrar que, pô, é um negócio que dá trabalho, mas você pode fazer e é gostoso, né? E não necessariamente só ter um celular você tá fazendo comunicação, né? É mais que isso, né? Tem uma série de questões técnicas, mas quando você consegue dominar mais ou menos e mostrar para eles o resultado, aí parece que tanto que vocês estão aqui, né? Sim. Então vocês tiveram um pouquinho de paciência, né, Josué? Certo. E entenderam que é algo legal de se fazer. Dá trabalho, é difícil, mas falar para você que no primeiro momento todo mundo se envolveu, é o contrário. Na primeira aula estava cheio, depois só ficou vocês dois. E qual é a sua real meta, a sua meta? Será que tem algum menino, menina que já se destacou como comunicador aqui? A minha meta é que, se não se tornar um comunicador, Certo. mas que seja uma pessoa, no mínimo, crítica quando for absorver ou receber algum conteúdo, Sim. seja de televisivo, ou seja de rádio, ou seja da própria internet, no mínimo que seja uma pessoa crítica, que vai, a partir desse momento, a partir de ter passado por uma oficina, Sim. vai ter esse entendimento de como se constrói a informação, que nenhuma informação ela é isenta, que toda a informação tem por trás de quem a fez e a organizou ideologia, tem preconceito, enfim. Eu acho que, no mínimo, ser crítico na hora de consumir esses produtos, essa que é a minha meta. Se se tornar um comunicador, alguém da área, eu acho que é o melhor dos mundos, né? Embora seja difícil, uma área cara,
Mas dá para se fazer sim, a mídia, a tecnologia veio aí, a internet veio aí para facilitar um pouco. Sim. Então hoje não é algo tão inacessível. E aí, aproveitando, eu gostaria de saber de vocês, né, que são alunos do curso, né, da oficina, Sim. o que vocês acharam? Que vocês contassem também um pouquinho da experiência pra gente. Eu pessoalmente achei uma boa ideia, uma boa iniciativa do MSE, porque muitas das vezes a juventude precisa desse tipo de coisa para não se perder ou não se deixar na droga, nos caminhos errados. Então nós precisamos estar nesse sítio para podermos aprender mais coisas para nos ajudar na nossa vida, né? Tanto faz social, acadêmico, isso vai nos ajudar muito, vai nos afastar das coisas que vão nos levar na perdição, das coisas que não vai nos influenciar em nenhuma coisa. Então, eu acho que isso é uma boa iniciativa. Legal. Para mim, o podcast hoje está muito presente, né, na sociedade, em tudo, assim como o Podpah, o Jovem Cast, o Primo Rico Cast, de diferentes podcasts que a juventude acaba conhecendo e acaba tendo um interesse. Uma atividade dessa é diferente, é uma atividade da atualidade e é algo assim também que é prazeroso, é legal, divertido é uma boa ideia para mim, pelo menos eu achei que foi uma boa ideia. E você já tem uma experiência, né? Você já trabalha. Fala um pouquinho. Você tem uma experiência na área do audiovisual, né? Eu sim, trabalhei já um pouco também com videomaker, gravação, trabalho com design gráfico, trabalho numa produtora de música também, que tem toda já uma logística também um pouco parecida com essa área de trabalho. Ah, legal. É isso. As ideias estão indo boas aqui, gente, mas agora a gente tem um recadinho da Prefeitura do Estado de São Paulo. Se liga aí, galera! Agência Banto. Jornalismo com função social. Aqui é Papo Reto. Você sabia que aí na sua casa pode ter focos do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya? Na real, acabar com esses focos é uma responsabilidade de todos. Elimine lugares que possam acumular água. Tire os pratinhos de vasos de plantas. Limpe as calhas. Não deixe garrafas em locais descobertos. E mantenha a caixa d'água sempre tampada. Se você também fizer a sua parte, vamos acabar com os focos do mosquito. Prefeitura de São Paulo. Se liga aí, galera! Estamos retomando aqui o nosso bate-papo com o jornalista e educador Luiz Antibaia. Manda ver, tranquilo. Estamos em casa. Isso aqui é podcast. É bate-papo. Aqui pede pro José apresentar o seu podcast. Para ele falar, quando for assim, você fala um pouquinho do podcast. O que é isso aqui? É isso, ó. Estamos aqui no podcast, na mesa cast, a medida certa. Então, É isso. Então Vamos lá? Vai lá. Volta pro começo. Isso. Se liga aí, galera! Estamos retomando aqui nosso bate-papo com o jornalista e educador Luiz Antibaia. Gabriel, fala um pouco sobre a apresentação do podcast. Fala. Não era o contrário, pra mim pergunta. Então, mas aí vocês têm que seguir o que tá aí. Começa de novo. Vocês têm que estar lendo e acompanhando na caneta. Vai lá. Começo. O Júnior soltou, voltou no intervalo, silêncio. Não, mas só pode deixar claro. Ó, eu começo, eu falo, se liga aí, galera. Você vai apresentar o Atibaia e eu vou perguntar pra você o que é. Pergunta alguma coisa para Gabriel. É isso. Pergunta alguma coisa pro Gabriel se apresentar. Se apresenta. Ele fala um pouquinho, eu sou o Gabriel, tal, e se apresenta e aí fala pro podcast. E aí vocês vão trocando. Se liga aí, galera. Estamos retomando aqui nosso bate-papo com o jornalista e educador Luiz Antibaia. Gabriel, se apresenta aí e fala um pouco sobre o nosso programa. Prazer, gente. Meu nome é Gabriel. Estamos aqui apresentando um podcast aqui no MSE Santo Amaro.
com o nosso educador Luiz Atibaia, Josué Umberi. E Josué, se apresenta um pouco também, fala um pouco de você, de onde você é, que a gente ouvinte aqui, nós ouvintes também estamos vendo um pouco desse sotaque diferente. Conta um pouco sobre você. Meu nome é Josué, tenho 16 anos de idade, sou angolano. Vim cá no Brasil já faz 4 meses que estou cá no Brasil e falando do Brasil, estou a gostar do país, é um bom país para viver e para estudar. E estamos aqui, né, dentro do podcast, do programa Podcast, e estou a gostar, é um programa muito bacana, batendo papo com o nosso jornalista e educador, aprendendo mais acerca do trabalho. Satisfação. Qual é a diferença entre audiovisual, podcast e YouTube? Na verdade, o audiovisual, o podcast, ele é um formato que ele compõe o conceito de audiovisual no geral, né? Na verdade, é uma linha da área do audiovisual. Na verdade, já existe desde a década de 80 para 90, já se existia, mas ele existia num formato privado, né? Onde algumas empresas contratavam, né? E era só áudio mesmo, né? Por isso que é um podcast. Mas já existe, já tem um tempo. Esse formato agora, que tomou mais mídia, que ficou mais modinha, de videocast, né? Onde se também grava e filma, né? É uma coisa mais dos últimos 7 anos para cá. Mas que estourou mesmo, tem uns 4 anos. Antes de tudo, como você e o audiovisual juntou tudo isso e parou dentro do MSE? Pô, legal a pergunta, porque assim, a Dona Glória, minha mãe, um salve aí pra Dona Glória aí, da Frente de Luta por Moradia, ela sempre atuou na área social, né? Sempre na militância, no movimento de moradia, desde o final da década de 80. E acompanhando essa luta dela, da Felícia Mendes, lá na Zona Sul, essa luta por moradia popular, em algumas situações eu ficava vendo como criança, elas davam algumas entrevistas, alguns atos, alguns movimentos. E quando a gente procurava assistir aquele conteúdo, não era nada daquilo que aparecia, não era nada daquilo que elas tinham relatado, né? E aquilo me intrigava, né? Isso lá atrás, quando eu era adolescentão mesmo. Passou o tempo, mundão, várias correrias, várias situações, apareceu eu com 20 anos a oportunidade de fazer faculdade. E aí eu falei, pô, eu queria fazer direito, queria fazer psicologia e depois comunicação. Aí eu consegui comunicação. Aí eu falei, pô, vou fazer comunicação para justamente criticar a mídia, né? Para criticar a mídia eu precisava entender como que ela funciona. Isso me levou para o audiovisual e vim parar aqui por conta da assistência, que nem eu falei. E aí eu, como educomunicador que eu acho que eu sou, que eu quero ser, eu entendi que seria interessante também trazer esse conceito. A gente passa para as pessoas aquilo que a gente acha que é bom para a gente. Então, se eu sou comunicador, se eu sou jornalista, eu quero transferir isso também, dividir um pouco disso com os jovens, enfim, por isso. Ah, entendi. E isso acaba influenciando também muito aqui nos jovens aqui da medida, né? Toda essa tecnologia influencia também eles a querer um pouco mais disso também, de querer mostrar sua voz, de querer aparecer um pouco mais, né? Assim como aconteceu com o senhor. Ó, Gabriel, eu devolvo a pergunta para vocês. O que vocês acham quando vocês se depararam com um aparato que é simples, né? Mas o que vocês acham? Eu devolvo a pergunta. Influencia, não influencia? Qual que é a avaliação de vocês disso? Pô, vamos com o Josué primeiro, né? Sim. Para mim, acho que me influenciou muito quando eu me deparei com essa oficina, né, de podcast. Me influenciou muito. Tipo, já eu quero fazer essa formação de comunicação social, telecomunicação. Sim, eu gosto muito dessa área que tem a ver com a tecnologia. E já que me deparei com o programa, a oficina, podcast dentro do MSE, então me influenciou muito, gostei e fiquei. Sim. E aí eu queria também, pro Josué, na Angola, como que era essa relação midiática lá? Qual que era a experiência? Como que se dava? Aqui a gente tem uma influência muito forte da TV Globo, certo, no Brasil, né? Ela dita comportamentos, né? Pro bem e pro mal, mas talvez mais pro mal, mas isso não é culpa da ferramenta audiovisual, é culpa da ideologia. Mas como que se dá isso em Angola, por exemplo? Você
tinha essa experiência lá? Como que... Explica para nós. A experiência das mídias sociais lá em Angola, eu posso dizer que é a mesma coisa cá no Brasil, porque a África é influenciado pela América, tudo tal, a Europa, a África é influenciado por esse continente. Então, hoje em dia, as mídias sociais são influenciados pelo esses continentes, América e a Europa. Então, posso dizer que as mídias sociais angolanas são abertas, são públicas. Você vai notar o lado bom e o lado ruim das mídias sociais. Sim. Uhum. Gabriel, esse podcast... eu tô entrevistando vocês agora, né? Esse podcast influenciou bastante e também foi uma coisa que eu gosto muito, porque não foi a primeira tentativa, né, de tentar brincar assim com o podcast. Eu e o Josué, um tempo atrás, a gente fez até um curso de podcast dentro do Sesc. A gente fez um curso, a gente brincou um pouco lá e tentamos. Aí veio esse podcast aqui pro MSE. Aí na hora a gente conversou, o Josué falou que a gente queria fazer já. Foi um negócio da hora, um negócio bacana que é ali do nosso gosto, né? Já é algo que está sempre ativo no nosso dia a dia. E como eu falei, o podcast agora todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é um podcast. E na verdade a gente tá vendo aqui que não é só... Podcast não é só sentar aqui e ficar batendo papo, Sim. né? Tem toda a construção que dá trabalho, né? Desde o do conhecimento de técnicas de enquadramento, de iluminação, né? A feitura, por exemplo, da pesquisa, de roteiro, né? Pesquisa de entrevistado, levantamento de dados. Então, deixar também claro para quem está assistindo aí que esse aqui é o lado gostoso, sentar aqui e começar a falar. Mas antes disso, conhecer os equipamentos, conhecer quando e como você vai usar cada equipamento, estar pronto, né, para quando acontecer alguma desventura na hora que você for fazer o material, tipo o nosso aqui é de baixo custo, né? Então vai aparecer problemas na hora, você tem que resolver. Então tem todo esse conhecimento técnico, estudo que está por trás, que vocês viram, né? O que vocês acham disso? Porque na verdade o curso, a oficina, é de audiovisual, não é de podcast. Sim. A gente escolheu o podcast como uma ferramenta para a oficina de audiovisual. Mas tem tantas outras, cinema, jornalismo, que é a minha área, né? Documentário, que é uma área específica do jornalismo. Então tem isso que vocês... Atibaia, fora do MSE, tens a sua vida profissional e nós sabemos que você é formado e tem a experiência no audiovisual. E quero só saber qual é a sua experiência, como é a sua experiência dentro do MSE nessa área de audiovisual. No audiovisual, Sim. eu trabalhei na Secretaria de Esporte do Estado durante Sim. 1 ano e meio, né? Mas aí era assessoria de imprensa. Certo. Trabalhei como jornalista no Rodoanel, né? Pela Camargo Correia durante 3 anos, né? E aí eu sempre militei mesmo. O jornalismo, para mim, eu não trato ele como profissão rentável, né? Sim. É por militância mesmo. Para viver, eu sempre vivi tipo na assistência, como profissional remunerado. Sim. Aí eu tenho um projeto que chama Agência Banto, né? Que lá eu posto os trabalhos que eu fiz, enfim. Eu já fiz alguns trabalhos freela também para a Escola de Sociologia da Unafro, né? Também já fiz alguns projetos para assistência também no Centro de Acolhida Alcântara Machado, mas é sempre esporádico como freela. O que eu uso mesmo audiovisual é como militância. E aí quem quiser entra lá no canal da Agência Banto, tem várias questões de trabalhos que eu fiz lá, desde os remunerados até os de militante mesmo. E aí você vai ver a escalada de aprimoramento técnico. Você vai olhar os primeiros toscos, e eu deixo os toscos, né, porque é um aprendizado constante. E aí até os com produção um pouco mais sofisticada, um pouquinho melhor. Mas é isso. O canal da Agência Banto, entra lá que tem alguma coisinha. Show! Agora vamos chamar, pessoal, mais um recadinho da Prefeitura do Estado de São Paulo. Se liga aí, galera! E o céu tá carregado, hein? Cara, vai cair um pé d'água, hein? Quando chove assim, eu não fico embaixo de árvore, não. Nem em lugares com risco de alagamento. Verdade. Nem perto da rede elétrica, viu, gente? Eu só coloco lixo na rua na hora que o caminhão passa. Senão a enxurrada leva e entope os bueiros. Bora tocar uma dos demônios da garoa? Peraí, é garoa ou é tempestade?
Nessa época do ano, fique atento aos perigos das chuvas fortes na cidade. Prefeitura de São Paulo. Você está repercutindo mais um conteúdo do projeto Agência Banto, o mundo em contraponto. Jornalismo com função social, é aqui, na Agência Banto. Se liga aí, galera. Hoje recebemos aqui nosso educomunicador, Atibaia aqui, nosso gerente do MSE Santo Amaro. Estamos no nosso podcast aqui, na medida certa. Lembrando que no audiovisual, no conceito podcast, sim, a gente esquece câmera e o mais importante é o microfone. Ao contrário do audiovisual, o audiovisual tradicional voltado para a imagem, a gente foca a câmera e trabalha a câmera igualmente com o microfone. Na verdade, no conceito podcast, a câmera é terciária, ela praticamente não deve existir, porque é um produto para se ouvir. Então, o microfone é sempre o mais importante. Certo. Entendi. Entendeu? Entendi. Vamos lá. De novo, né? Não, continua, normal, gente. E outra coisa, o podcast é um bate-papo. O roteiro, ele existe para auxiliar, não para ser seguido ao pé da letra, entendeu? Ele vai manter a gente num eixo, num foco. Se liga aí, galera, aí, ó, pra quem não tinha essas dicas, tá tendo agora aí, ó, o nosso educomunicador aí, Atibaia, mais umas dicas ao vivo aí, ó, sobre um podcast. O de que, Gabriel? Conversamos um pouco sobre o que é educomunicador, educomunicação. Podcast e como aplicar num serviço à medida. Atibaia, deixa a sua palavra final aí, fica aí à vontade. Pô, cara, eu adorei vocês estarem aqui, né? A palavra que eu deixo aqui, que vocês continuem fazendo alguma coisa sempre, né? A área do audiovisual serve para fazer podcast, mas também clipe, música, mostrar o trabalho que vocês fazem, seja lá qual for. Então eu fico super agradecido por vocês estar aqui, né? E convença a rapaziada, a molecada aí para participar, aparecer mais. E a porta do MSE aqui está sempre aberta para vocês aí. E a gente fazer outras pautas aí, continuar o nosso projeto. Eu queria saber o que vocês acharam e deixar essa palavra final de vocês também. Legal. Cara, todo mundo aqui, eu acho que hoje em dia, né? Não, pode ir. Não sei. Legal. Só temos a agradecer, né? A toda a equipe aqui do MSE Santo Amaro, ao CREAS, ao SAIS, ao SMADS. Com certeza apoio também, né? Que eu acho que é uma das ONGs que está mais inserida, porque é a ONG daqui, né? É a ONG... É o apoio que está dando. Apoio que tem um termo de parceria. Há também ao SAICA de vocês lá. Ao SAICA também, né? Um agradecimento ao SAICA por deixar, né, a gente participar também desse podcast aqui, ao Grussal 2. Também, agora eu passo a palavra para o Josué. Também agradecemos a parceira deste projeto de audiovisual e agência Banto e a galera que frequenta e soma com o MSE Santo Amaro. Os profissionais, né? A Raimunda, a Rose, toda a equipe o Júlio Gustavo, que é técnico, né? A Bruna, que está chegando agora com a gente, a Cida, que, né? Mantém a gente sempre saudável, né? Um abraço para todo mundo. É o Júlio que hoje está ali na mesa, né? E a mesa Brasil. E a mesa Brasil, que boa. A mesa Brasil, né? Não pode esquecer. E é isso aí, tá na mão de vocês. Se liga aí, galera. Até o próximo podcast. É nóis, galera. Na medida certa. 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 Na medida Na certa. medida certa. O podcast do MSE Na medida certa. Na medida certa. Na medida Na certa. medida certa. O podcast do MSE Santo Na Amaro. medida certa. O podcast do MSE Santo Amaro.